Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso. E hoje, juntamente com a professora de Libras, Joyce Moura, certo? E o Ronaldo, nosso captador aqui do som do EducaPE, vamos dar continuidade à nossa série sobre o que? Os livros sagrados das grandes tradições religiosas. Mas qual será o livro sagrado que nós hoje vamos debater? Como há na tela, podemos ver o Bhagavad Gita. É um texto sagrado indiano, que fala de uma batalha. Então vamos conhecer esse texto sagrado para os indianos, certo? Ele surge na Índia, claro, e várias tradições religiosas o lê, o seguem. Então vamos conhecer o Bhagavad Gita. Trago para vocês, é claro, um pensamento desse texto sagrado. Vamos lá, acompanhem comigo. Amo aquele que não tem preconceitos, é justo, imparcial, confidente, livre de toda ânsia e nunca desespera. Bhagavad Gita. Então vamos adiante, vamos conhecer. E lembrando sempre que nesta tradição aqui, certo? Vamos conhecer os pontos dela através do que? Do livro sagrado, dos seus textos sagrados. Então vamos lá. Mas antes disso, gostaria também de lembrar que nesta série nós estamos trabalhando, como eu já mencionei, os textos sagrados de várias tradições religiosas, filosofias de vida, buscando o quê? Sempre a pluralidade, o respeito, a cidadania. E hoje, em especial, vamos justamente trabalhar o que? As tradições religiosas que se apoiam nesse livro sagrado para eles, certo? E vamos conhecer. Na tela trago para vocês o Bhagavad Gita. O que ele é? É o mais importante texto védico. Vamos conhecer o que é védico, que é a raiz do yoga e a essência de toda a espiritualidade. É um guia prático de como viver melhor e se iluminar. Aqui eu falei algumas palavras que eu gostaria de deixar bem claro. Primeiro o título, né, que nós já conhecemos, que é o Bhagavad Gita. Nós temos o quê? É um texto védico, certo? Que ele é a raiz do yoga ou yoga. É um texto de espiritualidade e é um guia prático para se iluminar. Olha aí a palavra iluminação. Então gravem bem e lembrar, como eu falei, é um texto que veio lá da Índia, um texto sagrado, védico, e vamos caminhando. Mas o que seria esse livro? O que é? Qual é a essência dele? Certo? Na tela podemos ver, é uma conversa entre Deus, Krishna, e o seu amado Arjuna. A conversa se dá no início da batalha de Kurukshetra, que foi no dia 22 de novembro do ano 3027, antes do ano cristão, antes da era cristã. Ele é reverenciado, esse texto, por budistas, hindus, Hare Krishna, brahmanes e também, por excelência, é o livro da religião hindu. Algo importante eu gostaria agora de deixar bem claro para vocês, estudantes. Que tal vocês, com o seu professor ou de história, ou de ensino religioso, outra disciplina, fazer um estudo sobre a Índia, as tradições religiosas que vivem na Índia ou que se originaram na Índia? Seria interessante de apresentar ao seu professor. E vamos lá, e também conhecer as divindades, certo? Que circulam, no caso, a devoção na Índia. São várias, escolha alguma. Vamos adiante. Sobre o Bhagavad Gita, nós temos, neste momento, ele pede a Krishna que o guie e lhe ajude a entender a vida. Quando então Krishna lhe apresenta o caminho do yoga, da iluminação. Então lembrar que esse texto tão importante na Índia fala de uma batalha espiritual que nós vamos conhecer. E lembrar aqui o yoga que vocês conhecem muito bem. Vamos lá. Aqui trago para vocês ainda informações. Acompanhem comigo nos seus 701 versos do Bhagavad Gita.
encontramos respostas às maiores dúvidas em um guia prático para vencer a ansiedade, o medo e a depressão. Então nós já temos aí, é um guia prático para nós vencermos o quê? O medo, a depressão e a ansiedade. Veja só o guia. Aprendemos sobre o foco da mente, o propósito da meditação. Já perceberam que as tradições religiosas que têm sua raiz lá no Oriente, elas são muito voltadas à meditação, o impacto do estilo de vida na nossa consciência e o bem-estar, a importância do cultivo da sabedoria, o conhecimento e, finalmente, a devoção sobre esse livro, sobre as palavras que nós acabamos de ler. Gostaria de destacar o quê? Os seus 701 versos, a meditação, a luta contra a ansiedade, o medo, a depressão, certo? E justamente essa questão da meditação que me leva também à devoção e o bem-estar da vida. Então veja que esse livro tão importante que é o Bhagavad Gita é um livro que fala sobre o quê? Justamente a busca do bem-estar. E vamos caminhando. Aqui trago para vocês, olha aí no caso, uma representação Krishna, certo? E o seu devoto Arjuna. Então, justamente, nós estamos observando a questão da divindade e vamos conhecer essa batalha espiritual. E lembrar que essa batalha espiritual dá-se também dentro de nós contra o que nós falamos? A ansiedade, a depressão, a angústia e buscar o que? O bem-estar da vida. E veja como é importante conhecer as tradições religiosas de outros. E aqui eu trago para vocês algo bem importante. Sobre esse livro, a tradução seria Canção do Bem-aventurado ou Canção Divina. É um texto religioso, como eu já acabei de falar, hindu, escrito em sânscrito. Para quem não sabe, o sânscrito é a língua sagrada da Índia. Ele é parte de um poema épico indiano chamado de Mahabharata, que é escrito em partes, em épocas diferentes e muito antigo. Ele é datado do século IV antes de Cristo, próximo ao advento da era de Kali, que relata, como eu falei já a vocês no começo, o diálogo de Krishna. Quem é Krishna? A suprema personalidade de Deus, com o herói Arjuna. Arjuna é um arqueiro no campo de batalha de Kurukshetra. Então vamos lá aqui. Acabamos de falar que o livro, certo? Podemos traduzir como a canção do bem-aventurado ou canção divina. É escrito em sânscrito, que é a língua sagrada, é um texto religioso indiano e ele faz parte do Mahabharata. E o diálogo entre Krishna e o seu devoto na batalha de Kurukshetra. Lembram quando eu falei no início que o Bhagavad Gita vai mostrar justamente uma batalha, a batalha espiritual? Que tal vocês, estudantes, certo, pesquisarem com o seu professor, certo, e apresentarem a ele sobre essa batalha do Mahabharata? Então vamos adiante. Trago na tela, olha aí, uma representação de Krishna. Gravem bem, olha aí, conhecer as tradições, aquilo que o outro acredita, a fé. Então, lembrando sempre, mais uma vez, aquela tecla, a pluralidade, o respeito a todas as tradições religiosas. E aqui nós temos quem é Krishna na tela. Podemos ver, Krishna é um deus personificado do hinduísmo, representa a manifestação de Deus, supremo no mundo, segundo a tradição hindu. Krishna também significa a verdade absoluta para os hindus. De acordo com os hindus, Krishna é o oitavo avatar. O que significa avatar? Aquele que veio, aquele que está entre nós, sua representação. Ele é o oitavo avatar de Vishnu, ou seja, é considerado um Deus, a suprema personalidade. Então, Krishna, a suprema personalidade. E lembrar que nesse livro sagrado, Krishna fala com o seu adepto Arjuna ou Arjuna. Gravem bem nessa batalha espiritual contra a ansiedade,
a depressão que muitas vezes nos segue e nos guia. Olha aqui mais questões importantes sobre esse livro. Arjuna, também chamado Arjuno, representa o papel de uma alma confusa sobre o seu dever. E ele recebe a iluminação direta do Senhor Krishna. Vejam só aqui, gostaria de destacar as grafias do nome Krishna. Ele é instruído na ciência da autorrealização. Krishna, a suprema personalidade, que vai instruir o seu adepto ao bom caminho. No desenrolar da conversa, que eu falei, o livro é um diálogo, são colocados pontos importantes da filosofia divina, que inclui já à época elementos das filosofias religiosas, como o brahmanismo, onde o primeiro ensinamento é uma alma espiritual eterna que habita, certo? E dá vida ao corpo material. Veja só a preocupação com a alma que habita esse corpo, o nosso corpo material. Então veja só, a batalha que o Bhagavad Gita mostra justamente essa batalha espiritual dentro de nós, é esse diálogo entre o Supremo Deus e o seu adepto. Então vamos caminhando. Aqui trago mais ainda. A obra, como há na tela, é a essência do conhecimento védico e sagrado da Índia e um dos maiores clássicos de filosofia perene da espiritualidade do mundo, influenciando inúmeros movimentos espiritualistas. Então esse livro, ele foi a base, ele é a base para muitas tradições religiosas. Lembrar mais uma vez, é um livro de uma batalha espiritual. Mas eu falei em védicos, os Vedas. O que é isso? Os Vedas consistem de vários tipos de texto, todos datando a tempos antigos. O núcleo é formado pelos mantras. O que são mantras? Que representam hinos, orações, encantações, mágicas, fórmulas, rituais. Então, os mantras, esses mantras que nos levam o quê? A uma conexão com o divino. Gravem bem, vamos lá. Olhe na tela uma representação de um texto védico. Olha aí um texto Veda. Veja só, certo? Escrito, claro, em sânscrito, a língua sagrada dos hindus. E aqui trago para vocês uma criança meditando, certo? Começando a dar os seus primeiros passos para estudar esse texto sagrado. Olha a sua conexão com a terra, a sua conexão com o chão, no caso, a sua conexão com a existência, o desapego aos bens materiais. E aqui trago para vocês um pouco mais. Há quem diga que o Mahabharata é o maior poema do mundo. Em certo sentido, isso é indisputável. É o mais longo, é um conflito épico. Ele fala de um conflito épico entre clãs irmãs. E no clímax de décadas de confronto, no campo de batalha decisiva, surge aquele que muitos consideram a mais preciosa joia da Índia para o mundo, a criação de Deus, do Bhagavad Gita. Em certo sentido, isso também é indisputável, ou seja, este livro veio da inspiração, claro, do poema épico do Mahabharata. E lembrar sempre a questão da batalha espiritual. E vamos lá, olha aqui, por favor, na tela, olha uma representação dessa batalha espiritual entre clãs, que são irmãs, mas que possuem ideias antitéticas, ou seja, contradizentes entre si. Então, Arjuna, o arqueiro, sobre ao que é a inspiração de Krishna, o Supremo Deus. E aqui trago para vocês, olha mais uma vez, olha aqui a representação da batalha espiritual. Krishna com Arjuna, o arqueiro. Então vejam só aqui, é um livro importante, é um livro oriental, como nós já sabemos, lá da Índia, que fala dessa batalha espiritual. E é um diálogo entre o Deus Supremo e o seu adepto, justamente para vencer os medos, a ansiedade que nos rodeiam a todo instante. Então é isso que nós estamos mostrando, a essência do livro. Claro que em uma aula só não dá para se mostrar tudo, mas por isso que eu peço para você, estudante, pesquisar mais um pouco, estudar mais um pouco sobre essa questão das tradições religiosas, que aqui nós estamos debatendo
não só a sua tradição religiosa, mas a do outro, conhecer. Então, mais uma vez, eu gostaria que vocês observassem na tela a batalha espiritual. Olha a batalha espiritual. Vejam só que em várias tradições religiosas nós temos isso, essa batalha espiritual, essa luta contra a ansiedade, contra a depressão, entre outros pontos. Aqui trago para vocês alguns pensamentos, certo? Que estão nesse livro sagrado. Primeiro, ele luta contra a ausência do orgulho, retirar o orgulho, arrancar o orgulho, a ausência da pretensão. E ele prega a não violência. Então veja, a ausência de tudo aquilo que nos incomoda. Aí veja, o orgulho, retirar o orgulho e a pretensão e a não violência. Segundo ponto, o desapego dos objetos, dos sentidos, certo? Desapego dos bens materiais, a ausência do egoísmo, certo? E a percepção da dor como sofrimento inerente, o nascimento, a morte, a velhice. Então, justamente é uma reflexão contra o orgulho, a dor, o sofrimento que nos rodeiam, que nos rodeiam a alma humana. A não dependência, a ausência de apego é o desapego, é a conexão com o divino, a devoção firme, certo? Então, tudo isso faz parte do que nós conhecemos deste livro, essa batalha espiritual. E deixo para vocês, antes do nosso resumo, certo? Deixo para vocês algumas perguntinhas para vocês apresentarem ao seu professor. Vamos lá? Primeiro, a que batalha o Bhagavad Gita se refere? Que batalha é essa? Vamos lá. Segundo ponto, o que é o Mahabharata? Terceiro, quais os princípios defendidos nesse texto sagrado? Quarto, quem é Krishna? Quinto, qual a simbologia de Arjuna ou Arjuna, esse arqueiro? Olhando para mim, vamos agora fazer a síntese da nossa aula. Na aula de hoje, nós debatemos, conversamos um pouco sobre esse texto sagrado que veio lá da Índia, muito antigo, certo? É um diálogo, é uma conversa entre a divindade e o seu adepto. Lembrar que o seu adepto está com medo, com ânsia, com depressão, e há uma batalha espiritual, uma batalha entre clãs divergentes. E lembrar aqui, justamente, que ele veio da inspiração de um grande poema épico chamado Mahabharata. Então, o Bhagavad Gita veio desta reflexão, desta batalha. E lembrar a língua sânscrita, a língua sagrada dos hindus. E é importante nós conhecermos sobre isso, essa batalha, certo? Essa batalha constante no nosso dia a dia. Então vamos lá, finalizando, mandar um abraço aqui a Joyce, aqui, certo? Professora de Libras aqui, a Ronaldo, captador do som, a Ives, professor de ciência que está aqui, que gosta muito de estudar ensino religioso. Um abraço a todos os estudantes e professores do ensino religioso. E lembrar que acompanhem conosco as outras tradições religiosas e conhecer os textos sagrados. E lembrar que aqui nós apenas apresentamos alguns pontos para você, estudante, pesquisar mais sobre esse texto e outros textos sagrados. Um forte abraço do professor Robson.